Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago então um vídeo de opinião de um livro que eu já li o ano passado e eu devia ter vergonha da cara e devia ter gravado logo, mas não gravei. Foi uma leitura conjunta ali com a Carla, com a Inês, com a Fátima. Eu já não me lembro com quem mais li. Com a Marta. E eu acho que não li com mais ninguém, não me lembro. Peço desculpa, já foi há muito tempo, eu devia ter apontado, mas pronto, isto o tempo passou, já passou, e eu devia ter vergonha na cara e gravar logo as opiniões, mal eu acabo de ler o livro, mas isso não acontece, por isso aqui está ele. Eu trago então A Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. Eu não sei ler o nome do senhor, vou-lhe chamar o Mattzinho. Eu já li outro livro, entretanto li outro livro do autor, Razões para Viver, e eu tenho-vos a dizer que percebi logo, depois de ler Razões para Viver, o sentido deste livro. Mas vou-vos então dar uma pequena sinopse e depois vamos então falar do autor, da história, do que é que eu achei, do que é que eu gostei, do que é que eu não gostei. Whatever, vocês estão aqui é para me ouvir falar do livro. Conta a história de Nora Seed. Quem é Nora Seed? É uma jovem que trabalha numa loja de música, é professora de piano, que só dá aulas a um aluno, tem um gato chamado Voltaire. Nora Seed tem sonhos, Nora Seed tem objetivos, Nora Seed acha que consegue, mas nunca sai da sua bolha de conforto, da sua zona de conforto. Ela foi para Londres, ela quase que teve uma banda com o seu irmão, ela quase foi uma pianista famosa, este quase levou sempre a ter alguns percalços da vida e a voltar atrás e viver uma vida, digamos que agora, medíocre. Nora Seed decide então levar o seu plano avante e decide cometer suicídio. O que é que acontece? Ela agora encontra-se no limiar entre a vida e a morte e está num lugar, levou-a para uma biblioteca. Ela reencontra-se com a senhora Elm, que era uma bibliotecária do seu tempo de liceu, e têm ambas uma conversa muito séria. A senhora Elm explica porque é que ela está ali, explica o conceito daquela biblioteca, ela poderá retirar um livro, irá reviver a história se tivesse levado a vida de outra maneira, o outro lado da vivência da coisa. E Nora começa, penso eu, se não estou em erro, com a história de ser pianista de sucesso. Ela entra no livro e revive e ela diz: o que é isto? Olha, o que é que eu fiz a partir do momento em que ela decidiu então mudar o rumo da sua vida. Temos uma Nora exploradora, temos uma Nora pianista, temos uma Nora com uma banda de rock, temos uma Nora de várias caras e façanhas, porque ela, quando decide, nem ela sabe muito bem como é que ela volta, mas tudo tem a ver com o relógio. Eu também não posso estar a contar a história toda, não é verdade? Tem a ver com o relógio, tem a ver com ela está a vivenciar e muitas vezes ela quer ficar naquela vivência, naquela vida que ela até gosto, mas é puxada para a realidade. É claro que o seu tempo está a terminar, o seu limiar entre a vida e a morte está a terminar e Nora tem que tomar a decisão da sua vida. É claro que este livro é um livro bem escrito. Porquê? Porque ele soube explorar bem a coisa e tem o seu QB, tem o seu travo, tem assim, a sua cotação a nível pessoal. Porque caso não saibam, Matt Haig tem um livro, como eu disse ao início, que se chama Razões para Viver, onde ele fala muito abertamente da sua depressão, da sua ansiedade, das suas tentativas de suicídio e de como é que ele vive a sua vida hoje em dia e como é que ele bateu no fundo e como é que ele se levantou. E temos aqui uma história, e eu acredito muito que o resto dos seus livros também tenham estas abordagens. Tem mesmo uma abordagem muito pessoal. Só uma pessoa que passa por uma depressão daquele tamanho é que sabe escrever desta maneira. Matt escreve uma história mesmo concisa, escreve uma história bastante interessante sobre o suicídio, que acho que os jovens deviam de ler. E este livro já esteve na berra, como vocês sabem, já esteve na berra aí, toda a gente andava a ler, foi finalista do British Book Award, melhor livro de ficção do ano, uma biblioteca Vidas Infinitas. E a ideia da biblioteca está muito bem conseguida, porque é aquela coisa de nós pegamos um livro e entramos naquela história, e neste caso Nora entra na sua vida se tivesse escolhido, se tivesse saído da sua zona de conforto ou se tivesse continuado a lutar pelos seus sonhos. A verdade é que nós terminamos este livro e nós perguntamos quem é na realidade Nora, quem foi, quem é, o que é que ela quer ser. E a verdade é que o livro, quando termina, para já, é um livro que uma pessoa começa a ler já sabe que
vai ter um fim previsível, não sabemos é o que se lá vai passar pelo meio. E a verdade é que eu tenho curiosidade em saber como é que continua a vida de Nora Seed e como é que ela ultrapassa então a sua depressão. Como eu disse, é uma história com um final demasiado previsível, a meu ver, mas mexe muito com as emoções do leitor. Quem está a ler a história percebe que, como eu disse, é uma história que Matt Haig escreve mesmo, que explora o seu nível pessoal, tem ali uma cotação. E há certas coisas que nós queremos dar um abanão à personagem principal e dizer, querida, tu consegues, mas uma pessoa que esteja demasiado deprimida, uma pessoa que esteja a passar uma má fase, não vai ouvir os outros. E a depressão é uma doença muito solitária, porque uma pessoa vai se fechar no seu pensamento, vai levar a sua ideia avante, não vai querer sair da sua zona de conforto, porque acreditem, sair da zona de conforto implica muitas coisas e a depressão tem várias fases. Há as fases em que nós acordamos e estamos muito bem com a vida. Há a fase em que estamos, ok, hoje vou tentar ultrapassar, sair da minha zona de conforto, e há aquela fase em que nem da cama nos apetece sair. E temos estas fases bem explicadas no livro e acho que para quem queira ler este livro, ou quem já tenha lido este livro, eu recomendo que vá ler então Razões para Viver, para perceber como é que uma mente ansiosa e uma mente depressiva funciona, porque muitas vezes nós achamos que isso são coisas da tua cabeça. Não é. O nosso pensamento é uma coisa lixada, quando temos aquela ideia, tirá-la daquela ideia, sentir, imaginemos, um exemplo, estamos numa situação em que até estamos bem, estamos a sentir muito seguras, mas a nossa cabeça vai buscar uma situação de extremo, vai meter na cabeça, a nossa cabeça vai mudar aquele pensamento e dizer, agora, imagina, isto tudo explode, e aquela coisa de estar ali ansiosa, e os nervos, e a taquicardia, e a falta de ar, e não passa nada aqui, é muito isso. E neste livro explora várias situações desse tipo, em que Nora Seed é colocada à prova e ela começa, à medida que ela vai vivendo, tem a oportunidade de entrar no livro e ver como é que poderia ter sido a sua vida se tivesse feito outra coisa. Por exemplo, vou dar exemplo, se ela tivesse sido uma pianista, como é que teria sido a sua vida? É claro que ela também vai percebendo, ainda bem que eu não passei por aquela fase, porque eu não iria ser feliz, iria cair no mesmo erro, iria ficar deprimida na mesma, eu não queria isto para mim. E a Nora tem a oportunidade de ver então várias fases da sua vida se tivesse feito daquela maneira. É claro, quando ela volta sempre à biblioteca e tem a conversa com a senhora Elma, a dizer, ainda bem que eu não vivi aquilo, eu devia ter feito isto, ela começa a sair da sua zona, ou seja, o seu pensamento começa a ter outros pensamentos, outras funções, por assim dizer, começa a ter outros pensamentos e temos uma Nora depressiva, não é? Conhecemos uma Nora muito depressiva, mas que vamos percebendo ao longo do tempo que quando ela começa a perceber a minha cabeça, o meu pensamento, e se eu tivesse feito, e porque é que eu tenho medo de fazer isto, é muito... Nós conseguimos ver o crescimento da personagem e o leitor vai também sentir isso, vai sentir o crescimento da personagem, vai sentir o seu desenvolvimento e vai pensar, eu dei por mim a pensar muitas vezes, e se eu tivesse feito isto desta maneira? E ponho-me a pensar como teria sido o outro lado. Mas é um bom livro, é um livro que equiparei muito à Lua de Joana, porque é um livro que aborda o suicídio de uma maneira bruta, não assim bruta, mas nua e crua, de uma maneira muito de quem já passou por isto, porque Matt consegue transcrever o seu nível pessoal para o livro sem revelar muito. Mas leiam Razões para Viver, esse recomendo imenso, foi um livro que eu já li este ano e foi assim foi uma leitura que na altura encheu-me as medidas e que me ajudou de certa forma. Para terminar a minha opinião, eu vou deixar aqui, não é spoiler, é só uma pequena introdução do livro, porque eu gosto de deixar estes minutos. Entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Começou ela. E, nessa biblioteca, as estantes estendem-se até ao infinito. Cada um dos livros oferece-te a possibilidade de viveres outra vida que podias ter vivido. Permitem-te ver como as coisas podiam ter sido diferentes se tivesses feito outras escolhas. Se tivesses a oportunidade de voltar atrás nos teus arrependimentos,
Farias alguma coisa de modo diferente? E esta é a questão que vos coloco. Vocês fariam alguma coisa diferente no vosso passado e acham que essa mudança iria mudar a linha do presente? Digam-me aqui nos comentários, estou super curiosa. Eu tenho alguns arrependimentos, mas também digo-vos, se eu não tivesse feito daquela maneira, eu não tinha aprendido a lição e eu não seria eu de hoje. Por isso eu não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado do livro. Digam-me aqui nos comentários, já leram? Qual os vossos arrependimentos? Se quiserem dizer em DMs. Eu adoro dizer esta palavra. Se vocês quiserem dizer-me em particular, podemos ter aqui uma conversa, um tete-a-tete, mas leiam um livro porque vale mesmo a pena, porque é um young adult. Mas é um young adult com uma forte mensagem. E é um livro daqueles que... de uma abordagem tabu, não é? Sobre o suicídio. Eu não tenho mais nada a dizer. Espero-vos no próximo vídeo. Tchau!